Olá, queridos, graça e paz, Pastor Josias. Mais uma reflexão da Palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, diz a seguinte coisa: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estas palavras foram proferidas por Jesus, e isso exatamente após a denúncia dos pecados de cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades que, mesmo diante da quantidade dos milagres feitos por Jesus, e milagres esses que o qualificavam como sendo um ungido, o Messias. Bom, isso até foi percebido por algumas pessoas. O relato bíblico cita Nicodemos em João 3, capítulo 2, aliás 3, versículo 2, que vai dizer que Nicodemos reconhece que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Pedro também tem a mesma atitude, e você vê isso em Atos capítulo 2, versos de número 22, e também encontra no mesmo Atos capítulo 10, versículo 38. Além deles, os fariseus também tiveram esse mesmo senso de que Jesus era de Deus. Você vai encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. E você então começa a entender que a hipocrisia era a alternativa a ser vencida. A problemática por trás da escolha da hipocrisia era, de certa forma, estar relacionada a uma recusa em se admitir que o ser humano é alguém caído, é alguém rebelde e pecador por natureza. A tentativa, então, desse pecador é buscar uma espécie de religião capaz de pavimentar o caminho para uma redenção que vá da terra ao céu. Ou seja, o homem buscando a Deus por seus próprios meios, por suas próprias regras, por suas próprias forças. Como se esse homem fosse alguém dotado de força, inteligência e capacidade para se salvar. Porque se o homem pudesse se salvar, Deus não precisaria ter mandado o Cristo. Mas bom, isso se mostrou infrutífero. O homem não consegue se salvar. Pelo que o salmista, no Salmos 14, versos 1 e 2, ele tem a fala que é amplificada também pelo apóstolo Paulo, que diz a seguinte coisa: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há um só justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um sepulcro aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Romanos, capítulo 3, versos de 9 a 18. Gente, considerar que é inútil temer a Deus é uma atitude perigosa. E nesse sentido, o vinde a mim é, portanto, a antítese da autonomia humana. E é o pleno conhecimento da própria desgraça, que é continuar nesse sistema puramente
antropológico, onde esse ser caído, que é fraco, que está adoecido pela contradição chamada pecado, pecado esse que, segundo o Aulen, que é citado por Ferreira, diz a seguinte coisa: o pecado é aquilo que quebra a comunhão com Deus. A essência do pecado pode, entretanto, ser mais estritamente definida como descrença. Se na fé o homem é governado pela vontade amorosa de Deus, a essência do pecado consiste em que o homem não é dominado por Deus, mas é alguma coisa separada dele. Este poder é o ego. A essência do pecado é, portanto, negativamente a descrença e, positivamente, o egocentrismo. Muito bem. Quando nós temos essas definições de que o pecado quebra essa comunhão do homem com Deus, e vimos isso no Éden. Quando Adão peca, o elo dele com Deus é quebrado. Ele percebe logo que está nu. O homem sem Deus é alguém que está nu. E diante disso, o vinde a mim de Jesus é dessa maneira o mesmo que arrependei-vos. E o convite é atual. Porque a sociedade de hoje sofre com estresse, com depressão, com doenças psicossomáticas, originadas na alma e ascendentes ao espírito humano. Freud não poderia jamais curar tais enfermidades. Isso, a grosso modo, põe os cansados e os sobrecarregados em xeque. Porque quem está cansado se cansa de alguma coisa. E quem está sobrecarregado tem peso excessivo ao que se entende poder carregar. Logo, o cansaço se aplica ao sujeito que carrega peso acima da sua capacidade de suporte. E Jesus declara que lhes dará alívio, mas apenas se vierem a Ele. Ele diz: vinde a mim. Veja o seguinte texto. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Então, não se engane no tocante a essas coisas, porque o vinde a mim é renúncia. E é renúncia à própria descrença. É, portanto, renúncia ao egocentrismo. E dessa forma, o ir a Jesus, sem esses pressupostos, se traduz em ir e não em vir. Jesus chama para vir. Vinde a mim. Ao passo que tem gente querendo apenas ir. Não se pode ir e permanecer como outrora, como antigamente. Haverá mudanças. O fardo de Jesus é leve, porque não tem sobrecarga. Mas isso não significa de maneira nenhuma que não haverá trabalho. Há um jugo, mas há um jugo de amor. Há um jugo que é capaz de oferecer a própria vida em salvamento de muitos. Salvar a muitos implica em que nem todos amam a salvação. Porque senão falaríamos em salvar a todos. Mas estamos falando em salvar a muitos. Então há alguns poucos que não amam a salvação. Implica em pregar o Evangelho e ser perseguidos pelos inimigos da cruz de Cristo. Inimigos esses que fazem os verdadeiros cristãos chorarem. Chorarem em face da maldade, da crueldade e da escolha em não crer. E na consequência de não vir, o que acaba fazendo
eles, ao invés de irem ao seu caminho e irem sem Deus, sem esperança e, consequentemente, sem salvação. Eu acredito que a dificuldade que o ser humano encontra diante da crença é porque o Evangelho humilha o homem, sabe? Essa coisa de quem manda na minha vida sou eu, quem sabe sou eu, com o Evangelho não acontece, não rola. O Evangelho, além de humilhar o homem, ele mostra a grandeza de Deus. Ele diz que o homem foi criado por Deus para louvor da sua glória. Ele diz que o homem tem um propósito, que fora desse propósito, esse homem labora em erro. Isso é pecado. Viver despropositadamente daquilo para o qual Deus nos criou. Então, a incapacidade do homem para qualquer uma outra ação que não seja aquela para o qual ele foi criado, coloca ele numa situação de aperto. O homem, fora de Deus, tenta se autorreger, sem sucesso. Cria e inventa males, inventa ídolos, ele inventa coisas que não poderão lhe dar salvação. Enquanto Jesus está indicando, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a verdadeira vida. Que nós possamos olhar para Cristo como sendo, portanto, aquele para quem nós vamos olhar com afeição, com contrição de alma, que vamos encontrar nele, portanto, alguém em que nós amamos além das nossas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele, portanto, que vai estar como sendo um espelho, que a partir daí nós amemos a nós mesmos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o que nos ensina a amar a nós mesmos. E é o que possibilita, após termos nos amados, amar também o nosso próximo. Porque amar a Deus e amar o nosso próximo sem amar a nós mesmos se mostra um erro, uma falha. Por isso que no dia de hoje a graça de Deus, a paz, a misericórdia se estenda a todos os homens, e a glória, a honra, o poder e a majestade ao nosso Criador, que é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos orar? Deus, nós temos refletido sobre a Tua palavra. E hoje, ó meu Deus amado, o nosso coração se abre. Se abre para buscar a Tua face. Se abre, aleluia, para falar contigo. Nos ajuda. Tira de nós esse egocentrismo. Nos liberta a cada dia. Precisamos do Senhor. Sem Ti, nós não somos nada. Nos limpa das nossas axiologias e nos permita ter um encontro real contigo. Que o nosso coração também seja tocado como foram os dos discípulos no caminho de Emaús. Que nós possamos também rogar dizendo: fica, Senhor, fica conosco, porque arde os nossos corações. Que as nossas afeições sejam afeições curadas. Que nós possamos, aleluia, ver no amor de Cristo um lugar aonde repousa a nossa liberdade e aonde repousa, aleluia, a verdadeira vida. Obrigado por tudo. Eu oro pelos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, aqueles que estão em desgraça, os que estão passando fome e necessidade, aqueles que foram desterrados. Eu oro pelos corações enlutados, pelas pessoas, Senhor, que nós perdemos. Eu oro pelos familiares, Senhor, da irmã Antônia, que por alguns dias, Senhor, fez sua passagem. Eu sei que os familiares estão tristes. Oro também, Senhor, pela família da irmã Maria, que também por esses dias foi recolhida ao Senhor. Eu oro para que seus familiares
possam encontrar alento e buscar em Ti, aleluia, o lugar de consolo e da paz da alma enlutada. São os nossos pedidos no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.